Boa noite. Com a presença de Deus, iniciaremos a 5ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Isarildo Moreira Farrapo, presente. José Luiz Vieira. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Messias Pinto. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Convido o nobre vereador Donizete Antônio Correia Barbosa para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público presente, pessoal que nos acompanha pela Rádio Transversal e quem nos acompanha online. Eu vou ler uma passagem aqui de Salmo, capítulo 138, versículos do 1 ao 8. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste. Deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o teu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Estas são as palavras do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 4ª sessão ordinária realizada no dia 23/2/2016. Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2016, foi realizada a 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, o senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos senhores vereadores, respondendo: Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Messias Pinto, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo solicitou ao senhor Alex Ferreira de Souza fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da 3ª sessão ordinária realizada no dia 16 de fevereiro de 2016, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício de número 005/2016 CMSP, encaminhando o balancete da Receita e Despesas referente ao mês de janeiro de 2016 da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Ofício de número 006/2016 CMSP, em atenção ao requerimento de número 003/2016, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Ofício de número 007/2016 CMSP, em atenção ao requerimento de número 004/2016,
de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Ofício de número 012/2016 da Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora, encaminhando o balancete mensal referente ao mês de janeiro de 2016. Um comunicado do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora no valor de R$ 289.093,88. Projeto de Lei de número 004/2016, de 17 de fevereiro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a efetuar repasse à Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora e da outras providências. Requerimento de número 010/2016, de autoria do vereador Messias Pinto. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 011/2016, de autoria do vereador Messias Pinto. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 012/2016, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 013/2016, de autoria do vereador José Luiz Vieira. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 014/2016, de autoria do vereador José Luiz Vieira. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovada por unanimidade. E concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pelos vereadores Donizete Antônio Correia Barbosa e Miguel Marcelo Sobrinho. Passou a ordem do dia com o senhor presidente, solicitando ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. E como não havia matéria a tratar na ordem do dia, o senhor presidente deu por encerrada a 40ª sessão ordinária, que, para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, secretária executiva, lavrou a presente ata, que, após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata está lida, senhor presidente. A ata da 4ª sessão ordinária está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. A ata está aprovada. Município de Salto de Pirapora, Paço Municipal, Davi José Haddad. Salto de Pirapora, 24 de fevereiro de 2016. Ofício de número 010/2016, CMSP. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento de número 005/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informamos que o material em questão, a Prefeitura está elaborando o processo licitatório para a britagem e será utilizado nas estradas rurais, pois trata-se de um ótimo produto para este fim. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Salto de Pirapora, 24 de fevereiro de 2016. Ofício de número 011/2016, CMSP. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento de número 006/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informamos que a Prefeitura já tomou as providências e está cotando os veículos que serão adquiridos para o setor de saúde. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal.
Salto de Pirapora, 24 de fevereiro de 2016. Ofício de número 012/2016 CMSP. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento de número 007/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informamos que os serviços de recuperação das ruas pavimentadas já estão sendo feitos. Está atrasado devido ao tempo chuvoso, que atrapalha este tipo de trabalho. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Salto de Pirapora, 24 de fevereiro de 2016. Ofício de número 013/2016 CMSP. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento de número 008/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informamos que o governo do Estado ainda não liberou os recursos. Estamos no aguardo. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Salto de Pirapora, 24 de fevereiro de 2016. Ofício de número 014/2016 CMSP. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento de número 009/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura, informamos que a rua mencionada está na programação de obras da Prefeitura e, devido às fortes chuvas, os serviços de reparos e recapes das ruas estão atrasados. Esperamos que melhore as condições do tempo para darmos andamento aos trabalhos. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Salto de Pirapora, 26 de fevereiro de 2016. Ofício de número 015/2016 CMSP. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento de número 010/2016, de autoria do vereador Messias Pinto, informamos que o pedido fica registrado para análise. Quanto aos usuários de drogas, vamos solicitar ao comandante da Guarda Civil Municipal para intensificar a ronda no local mencionado. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Salto de Pirapora, 26 de fevereiro de 2016. Ofício de número 016/2016 CMSP. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento de número 011/2016, de autoria do vereador Messias Pinto, informamos que o pedido será encaminhado ao planejamento para desenvolver um projeto neste sentido para o local mencionado. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Salto de Pirapora, 26 de fevereiro de 2016. Ofício de número 017/2016 CMSP. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento de número 012/2016, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho, informamos que fica registrado o pedido para atendimento assim que possível. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Salto de Pirapora, 26 de fevereiro de 2016, ofício de número 018/2016 CMSP. Excelentíssimo Presidente,
em atenção ao requerimento de número 013/2016, de autoria do vereador José Luiz Vieira, informamos que assim que melhorar o tempo, será iniciada a operação tapa-buracos na cidade como um todo, contemplando assim esta solicitação do nobre vereador. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Salto de Pirapora, 26 de fevereiro de 2016. Ofício de número 019/2016, CMSP. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento de número 014/2016, de autoria do vereador José Luiz Vieira, informamos que o pedido será encaminhado para o setor de obras para atendimento. Informamos que há pouco tempo foi feita uma limpeza no bairro mencionado, mas como Vossa Senhoria sabe, estamos sofrendo estas consequências pelo mau comportamento de algumas pessoas que muitas vezes nem são moradores da cidade. Vêm de longe jogar lixos em nosso município, causando perigo à saúde pública, em especial com a dengue, que nos preocupa muito. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Recebido 4 comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam no seguinte valor: R$ 427.081,09. Município de Salto de Pirapora, Paço Municipal Davi José Haddad, mensagem do projeto de lei complementar de número 001/2016 de 25 de fevereiro de 2016. Senhor Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e dignos pares para encaminhar o presente projeto de lei complementar, que tem por objetivo promover a revisão geral anual dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores municipais e agentes políticos do Poder Executivo de Salto de Pirapora. A presente propositura justifica-se porque tem o objetivo de recompor os vencimentos, proventos e pensões dos servidores e agentes públicos deste município, de acordo com a variação anual do INPC, apurada no período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016, e encontra respaldo na legislação de regência. A medida é de inteira justiça, para se atender à laboriosa classe dos servidores públicos municipais de Salto de Pirapora, certo de que o presente projeto de lei complementar receberá o acolhimento e aprovação desta Igreja Casa de Leis, submete-o à apreciação de Vossas Excelências. Aproveito para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Salto de Pirapora, 25 de fevereiro de 2016, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar de número 001/2016 de 26 de fevereiro de 2016. Dispõe sobre revisão geral anual dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores públicos e agentes públicos do Poder Executivo do município de Salto de Pirapora. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito do município de Salto de Pirapora, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º.
fica aplicada a variação anual do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, apurada no período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016, no montante de 11,31%. Aos vencimentos, proventos, aposentadorias e pensões dos servidores e agentes políticos do Poder Executivo do município de Salto de Pirapora, a título de revisão geral anual. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução desta lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário for. Artigo 3º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, contados seus efeitos a partir de 1º de abril de 2016. Salto de Pirapora, 25 de fevereiro de 2016, Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Publicada em lugar de costume na mesma data, Tatiane Cristina Ferraz, chefe de divisão administrativa. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, Palácio, 30 de dezembro. Requerimento de número 015/2016, requerimento de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente informar a essa Câmara Municipal quais as providências tomadas a respeito das leis de número 1581/2015 e a 1587/2015, aprovadas e sancionadas no ano de 2015, que autorizam e determinam a aquisição de apostilas e lousas digitais para o uso nas escolas municipais. Solicito, outro sim, que, no caso de haverem processos licitatórios findos ou correntes para aquisição destes materiais, que cópias dos autos sejam enviados a esta casa para acompanhamento. A justificativa. A presente solicitação respalda-se na preocupação desta parlamentar com os meios de ensino oferecidos aos alunos da rede municipal. A situação causa estranheza, uma vez que já foram aprovados diplomas que possibilitam a aquisição de apostilas e lousas, disponibilizando para tanto um montante total de R$ 1.874.970,26. Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2016, Kelly Luciana Ortiz, vereadora. Requerimento número 15 de 2016, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz, está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de usar a palavra, por gentileza. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Kelly Luciana Ortiz. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Muito boa noite ao público que está aqui conosco presente, aos ouvintes da Rádio Transversal e também a todos que nos acompanham online. Bom, mais uma vez eu venho à baila com o assunto das lousas digitais e agora também das apostilas. Muito bem. Nós, vereadores desta casa, aprovamos a 9ª sessão ordinária no dia 31 de março de 2015, então, na realidade, praticamente fará um ano dessa aprovação, sobre a compra das lousas digitais. As lousas foram aprovadas sobre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 303.490, sobre o projeto de lei número 9 de 2015. Aqui na Câmara era projeto. Foi aprovado pela maioria porque entendemos que hoje o aluno do presente ele gosta muito dos artifícios digitais, não é?
A maioria gosta muito de internet, gosta muito de celular. Então, a lousa digital, ela oferece uma situação, aprendizagem bastante melhorada com relação à lousa giz, que nós costumamos usar na maioria das escolas. Vimos naquele momento uma questão de aperfeiçoar a aprendizagem dos alunos. Muito bem, faz 1 ano que esse projeto de lei foi aprovado e não foi até agora concluída a licitação, pelo que nós conseguimos apurar online. Até o sistema da prefeitura está muito complicado de se fazer a pesquisa, viu, senhor presidente? As pessoas estão reclamando bastante. Nós, vereadores, precisamos fazer esse acompanhamento online para efetivar a questão de nossa fiscalização. Então, as lousas não foram compradas. Infelizmente, temos escolas novas agora que estão funcionando, até a semana passada que eu estive visitando, infelizmente, sem as lousas. É fato, é verdade que, como professor, eu entendo que a lousa não é o único artifício utilizado para a situação de aprendizagem. É verdade. Mas ela ajuda bastante, e principalmente no caso da lousa digital, onde você tem a possibilidade de movimentar as imagens da lousa e enriquecer a aprendizagem da criança. Muito bem, não bastasse a situação problema do projeto de lei na licitação, que fique bem clara, a secretária da Educação, eu gosto muito de ser justa, senhor presidente, com a minha fala. A secretária municipal da Educação, ela fez toda a documentação solicitando a compra, ela solicitou a previsão orçamentária para a Secretaria de Licitação da Prefeitura. Então, a parte da educação, eu gosto de ser justa com a minha fala, foi feita. Eu entendo que houve alguma problemática no setor de licitação, mas para ser mais justa ainda, eu preciso aguardar a resposta do senhor prefeito, indicando o que de fato aconteceu. O outro projeto que gera essa estranheza de não ter sido concluído é o projeto de lei número 2 de 2015, de 18 de fevereiro de 2015. Então, também, praticamente 1 ano, esta Casa de Leis aprovou para a compra de apostilas para a rede municipal, e ainda vem na mensagem justificativa do senhor prefeito. A presente propositura, que é a compra das apostilas, justifica-se na medida em que o sistema de ensino para toda a rede municipal propiciará aprendizado de melhor qualidade, alinhando o projeto pedagógico com o ensino-aprendizagem dos alunos da rede municipal, além de permitir integração das escolas municipais, constituindo-se num elo referencial, que oferece oportunidades equivalentes a todos os alunos. O que ele quis dizer com essa mensagem é que, tendo um sistema apostilado, se o aluno muda de bairro ou muda de uma escola, a escola terá também o mesmo sistema. Então, realmente, o sistema apostilado é um sistema viável em que o aluno terá a oportunidade de ter o mesmo conteúdo que ele está vendo numa escola, dele ter na outra. Ele não vai sofrer com a mudança daquele sistema. E então, nós tivemos aí a aprovação desse projeto, também um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.571.480,26. Bom, como foi aprovado lá em fevereiro de 2015, nós da Câmara Municipal ficamos aguardando que este ano letivo, né, o início das aulas foram agora em fevereiro, que todas as escolas municipais estivessem com as lousas digitais e com o sistema apostilado. Mas, pasme, não foram compradas nem as lousas digitais e não foram compradas as apostilas. Então, como presidenta da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social desta casa, eu estou trazendo o assunto à baila para efetivar o conhecimento para todos os parlamentares dessa casa, o que, afinal de contas, foi feito com essa verba. Ela está na composição de superávit, na conta da prefeitura, porque as apostilas não foram compradas e as lousas digitais não. O sistema de apostila também, eu verifiquei a documentação, a secretária municipal da Educação fez o pedido também. Ela fez o pedido, foi previsto se tinha verba para comprar ou não. Agora, o que me faz entender é que está existindo uma certa problemática no sistema de licitação da prefeitura.
as coisas me parecem que não estão andando, não estão fazendo as compras, porque nós aprovamos. Agora, nós, vereadores, temos o requerimento, que é um modelo formal de questionar o senhor prefeito a respeito dos assuntos. A normatização, a norma do vereador trabalhar é através de documentação. Nós fazemos requerimento, nós fazemos indicação, nós fazemos ofício, questionando por escrito e trazendo à baila a aprovação de todos os parlamentares, se concordam ou não com esse pedido de fiscalização que eu estou fazendo nesse momento. Então fica, mais uma vez, a minha indignação de projetos aprovados, Salto de Pirapora com verba, para fazer a compra, para ter a melhoria, e simplesmente não foi efetivada. Que eu quero saber o porquê, espero que os colegas parlamentares também desejem saber o porquê. Muito obrigada, senhor presidente. Requerimento 015 de 2016, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz, continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Sérgio Ventura. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite ao público presente. Fundamental o requerimento da nossa nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz, que será aprovado por mim com certeza. Na verdade, pelo meu ponto de vista, toda a colocação da nobre vereadora, pelo meu ponto de vista, vereadora, dependendo da resposta, se fosse por mim no caso, procuraria o jurídico que já fazia uma representação no Ministério Público para que investigasse no profundo. Agora nós pedimos requerimentos, explicações para eles mandam até nós. E as crianças que estão estudando naquela determinada escola, vão esperar até quando? Porque muitas mães me procuraram, questionaram a nova escola. Não sei se aconteceu com a nobre vereadora também, de mães ir procurar. Na verdade, depois que eu vi o requerimento, né? Hoje vim de manhã aqui e analisando, boa colocação, mas na verdade, vereadora, eu já iria fazer uma representação no Ministério Público, pedindo a assinatura da senhora, que a gente faz parte da mesma comissão, para que fosse feita uma investigação no profundo pelo Ministério Público, né? Porque não dá para admitir, já faz um ano liberado essa verba para compra desse material de mobília, para imobiliar essa escola praticamente, e se começa as aulas sem equipamentos de mobília? Tão de brincadeira. Eu serei sincero, isso aí para mim é falta de eficiência. Requerimento 015/2016, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz, continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Donizete. Peço dispensa, senhor presidente, Ok. da tribuna. Eu venho só corroborar com a proposta da vereadora. Como a vereadora mesmo citou, foi aprovado pela maioria. Mas não foi aprovado absolutamente por todos. Eu tenho certeza absoluta que eu votei contrário a esse projeto. E tenho certeza que os vereadores também do PT, não por isso. É que nós detectamos no tempo, e vou dar uma contribuição já para quem vai fazer a fiscalização, vejam o orçamento que foi nos apresentado aqui. Então não se pode comprar uma lousa de um valor, de um tamanho, e orçá-la da mesma forma com outro tamanho. E este vereador aqui levantou, foi na tribuna, orientou, falou, enjoou de falar, de tentar explicar o que estava errado. Aí vem a conversa que a gente é contrário.
eu fiz uma consulta para a tutoria da faculdade que eu estava fazendo a respeito dessa licitação. Se poderia estar daquela forma. Não poderia. Essa é a resposta. Então, só procurar o Ministério Público, olha o documento que chegou nas mãos dos vereadores, o anexo que chegou com o orçamento, que eu levantei, fui na tribuna e falei, e que foi aprovado por essa casa. Não por mim. Então já levanta aí e já vê qual a diferença lá. Qual é o probleminha que tem ali na licitação. Por isso que as pessoas não conseguem fazer o serviço direito. Chega lá na frente e vai emperrar. E vai emperrar mesmo. Se não fizer corretamente no começo, o final vai ser um desastre. É o que está acontecendo aqui. Só para colocar um pouquinho mais de fala também. Não. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Requerimento 015/2016, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz, continua em discussão. Peço ao nobre vereador Sérgio Ventura que ocupe meu local para fazer um rápido comentário. Com a palavra, o nobre presidente Miguel Marcelo Sobrinho. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela rádio transversal e online. Queria só complementar requerimento da nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz a respeito das leis 1581 e 1587 de 2015. Aquisição de apostilas e lousas digitais. Até quando nós vamos continuar escrevendo com giz na lousa? Né? É uma coisa de nova geração, uma coisa que todos os professores, eu acredito que quer, principalmente os alunos. Né? E tudo que não se compra na prefeitura é por problema de licitação. Agora, quem que é o responsável? Prefeito. Se a licitação não está dando certo, ele tem que trocar, tem que mudar, contratar, tem que fazer alguma coisa. O que é impossível ficar um ano, um projeto feito pelo executivo até hoje não ser comprado nada. E mais ainda, fechar o caixa com mais de 15 milhões de reais. Isso é impossível, gente. Isso é inadmissível, não existe isso, nós estamos na onde? É isso que a gente não pode se calar. Infelizmente não pode. Se fechar o caixa de 2015 com 15 milhões de reais e as nossas escolas, um projeto aprovado, um projeto que veio do executivo, aprovado pelos vereadores e até hoje nada comprado, e colocar a culpa em licitação, viu? Ele é o chefe, ele pode mudar, ele pode contratar, ele pode tirar. Então, infelizmente, a licitação para mim não é desculpa. Que seja feito, que seja comprado, que seja colocado, que seja instalado, porque nós queremos essas lousas e queremos essas apostilas para os jovens, para as crianças estarem estudando. Boa noite e obrigado. Requerimento 015 de 2016, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz, continua em discussão. Com a palavra o nobre vereador Isarildo Moreira Farrapo. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, o público presente, em especial, né, os nossos funcionários públicos municipais, público presente em geral, aqueles que nos ouvem pela rádio transversal, também aqueles que estão online. E eu, em primeiro lugar, eu fico, né, muito feliz, em primeiro lugar,
pelo nosso bairro lá, pelo bairro Campo Largo, contar com uma escola municipal de excelência, né, que ainda não foi assim inaugurada, mas nós pedimos paciência, principalmente segundo eu fui conversar com a nossa secretária da Educação, a Ivanilde, né, e ela conversou com os pais do aluno, que as aulas tinham que começar, como já começaram, e temos na nossa cidade uma escola excelente de referência, está ali no nosso bairro, e os pais dos alunos, né, que ali frequentam, que ali estudam, se Deus quiser, em espaço de pouco tempo, poderão estar conhecendo, né, a escola através dessa inauguração, né? Vai ser inaugurada e os pais vão conhecer a escola. Mas desde já eu parabenizo o nosso prefeito municipal por esta iniciativa, por essa escola de referência no nosso município, do qual os pais estão contentes, estão felizes, estão alegres, né? Qual pai que não quer que seu filho estude hoje numa escola municipal? Todos nós queremos, né? Infelizmente, seria para ser um padrão, né? Tanto as escolas estaduais como as municipais. Mas, infelizmente, as nossas escolas estaduais, né, estão a desejar. Então, sem dúvida nenhuma, as aulas está correndo tudo normal, tem esse requerimento da nossa vereadora a respeito disso, e sem dúvida que nós aqui nesta casa, né, vamos ter uma resposta do nosso prefeito, só que o dinheiro está na conta, né, está na conta corrente do município, e é como nós falamos hoje, tudo, a parte pública, ela é feita através de licitação, porque o dinheiro é público, o dinheiro é do povo, o dinheiro é de cada um de nós. Então você não pode comprar nada hoje superfaturado, você tem que fazer esse processo de licitação, onde as empresas veem aquela que oferecer o menor preço, sem dúvida nenhuma, é o que ganha. Então, realmente, é necessário, né, que essa licitação ocorra, né? Não estou aqui falando, né, em nome do prefeito, mas como eu faço parte também da Comissão de Finanças e Orçamento, eu procurei o prefeito para este caso dessas lousas digitais, no caso das apostilas, e é o que ele me informou, né, que vai ser feita uma nova licitação, porque a licitação que foi realizada, ela não surtiu efeito, ela não vingou, porque não tem hoje o dinheiro público, né, que é recolhido, né, que está lá, é um dinheiro para ser investido para a própria população, né, que paga aí os seus impostos, né, as empresas. Então vai ser em favor do próprio contribuinte, só que não pode comprar assim as olhos de qualquer um, entendeu? Infelizmente, a gente vê aí dentro do nosso estado de São Paulo, dentro do nosso país, em outros estados, a gente vê, infelizmente, muitas prefeituras aí que não seguem, né, a rigor a lei de responsabilidade fiscal, mas aqui no nosso município, graças a Deus, o nosso gestor está atento nisso. Então depende da licitação. Agora o dinheiro está lá, o dinheiro está na conta corrente. Esse dinheiro que nós aprovamos aqui na Câmara para a compra dessas lousas digitais. E eu acredito que antes da inauguração, né, se Deus quiser, pelo menos
a secretária da Educação, conforme eu conversei com ela, ela está pedindo um pouco de paciência, né, para os pais dos alunos, está explicando a situação, e eles, né, estão entendendo, né, estão compreendendo. Então, as aulas começou há poucos dias, eu acredito que dentro de mais algumas semanas, o município estará recebendo, os nossos alunos da rede municipal estarão recebendo essas lousas, né, digitais, esse material. Mas o mais importante é a resposta, que agora vai vir para nós, para esta casa, né, através de ofício, do qual hoje eu li vários ofícios aqui de vários, né, vereadores que fizeram o requerimento, e a nossa vereadora Kelly, né, ela está fazendo esse questionamento, e eu acredito que já semana que vem, já lendo, né, a resposta do prefeito desse requerimento, né, dessas lousas digitais e desse material de apostilhas. Muito obrigado, senhor presidente. É só. Requerimento 015 de 2016, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz, continua em discussão. Senhor presidente, o senhor permite eu fazer um breve comentário, porque eu já usei da palavra uma vez? Com a palavra, a nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz. Então, vereador Isarildo, na realidade acabou entrando um outro assunto, que é a construção da escola nova, quando na realidade o debate aqui era outro, que é a verba prevista para a compra de lousas digitais e a verba prevista para a compra de sistema apostilado. Veja assim que nós, vereadores, somos eleitos que é para fazer fiscalização das contas públicas, dos serviços ofertados pela Prefeitura. Uma vez que praticamente um ano, nós esperamos até demais, né? Nós somos bastante benevolentes, eu diria assim, com relação à nossa forma de se comportar, respeitando basicamente demais a esfera que é do Poder Executivo, que é da Prefeitura. Eu sou uma vereadora que estou no segundo mandato e sempre procurei trabalhar de forma harmônica, usando dos artifícios que tenho de trabalho, que falo mais uma vez, que são requerimento, indicação, ofícios e visitações. Como o vereador entrou no assunto da nova escola, eu estive lá, fazendo a visita, verificando todas as salas de aula e o espaço, com a secretária municipal da educação, inclusive. E é fato que aquela escola ainda não está com nenhuma lousa, nem a antiguinha que a gente usa giz para escrever, e nem muito menos as digitais. Eu entendo perfeitamente, vereador, o que o senhor quis dizer. Com relação ao início das aulas, ainda a escola tendo essas defasagens, é porque existe uma lei federal, ela vale no Brasil inteiro, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 93/94 de 1996. E essa lei federal, ela coloca que os alunos têm que ter 200 dias letivos. E claro que a secretária municipal da educação, ela procurou adequar com o que nessas 2 semanas era possível para não prejudicar as crianças, porque a escola Maria Rise já estava de fato superlotada e precisavam ser encaminhadas para essa escola. Eu entendo tudo isso, e eu entendo sim que é um prédio muito bom, um prédio inovador, com total acessibilidade, e eu também parabenizo o prefeito. Só que uma coisa não pode justificar a outra. Uma falha não pode ser justificada por outra. A falha hoje, em debate do requerimento, é a verba disponibilizada para compra de lousas digitais e para sistema apostilado não foi utilizada. E como o presidente da casa muito bem colocou, talvez eu não tenha sido nítida na minha fala, realmente, quem tem que estar verificando qualquer setor da prefeitura que não esteja caminhando bem é o chefe do Poder Executivo, é o senhor prefeito. Se há problemas no setor de licitação, é evidente que é ele que vai precisar sanar, porque foi eleito para tal. Muito obrigada, senhor presidente. Requerimento 015 de 2016, de autoria da Kelly Luciana Ortiz, continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Alex.
Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, quem está nos ouvindo pela Rádio Transversal e quem está nos acompanhando online. Eu prometi que não ia entrar nessa discussão dessa lousa digital. Afinal de contas, a lousa digital já não é assim uma tão tecnologia, porque eu já cheguei a usar ela em 2005, 2006. É um material muito bacana, legal pra caramba. Só que o que eu fico assim, às vezes, meio assustado com as falas de alguns nobres vereadores quando sobem em cima. Educação, ela é investimento. E quando nós vamos questionar algo da educação, nós temos que ter conhecimento a respeito disso. E quando o nobre vereador Isaildo fala que as escolas estaduais estão deixando a desejar, por favor, o senhor se dirija até as escolas estaduais e tire mais conhecimento, porque eu acho que o senhor está bem desinformado quanto a isso. Então, por favor... Eu não dei a parte para o senhor falar agora. Por favor, tenha mais conhecimento para depois falar sobre as citações. Então, educação é uma coisa muito séria. E a gente não deve falar besteira. Porque o populismo por aí, ele anda muito sério. Então, quando a gente for falar alguma coisa ali em cima na tribuna, vamos estudar um pouquinho, embasar em leis, conhecimento, que eu acho que isso que o nobre vereador tem que fazer. Não ficar falando palavras ao vento, que isso daí é fácil para todo mundo saber, isso daí todo mundo sabe. Então, temos que tomar muito cuidado nessas falas e que vamos pedir a Deus, porque daqui para frente vamos pedir a Deus para iluminar a cabeça do nosso prefeito, para ver se ele consegue fazer alguma coisa, porque eu acredito que essas lojas digitais não vai chegar não, viu? Obrigado, nobre presidente. Requerimento 015 de 2016, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz, continua em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Palácio 30 de dezembro. Requerimento de número 016/2016. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de verificar o contrato da empresa conveniada ao velório municipal, se estão cumprindo as normas do contrato, e se há possibilidade de que a empresa conveniada contrate mais um funcionário para manter o local com ambiente limpo e agradável nos finais de semana. A justificativa: o velório municipal é um local em que passamos algumas horas no momento mais difícil no falecimento de um ente querido. Portanto, este deve ser um lugar confortável, limpo e organizado. Mas nem sempre isso acontece. Nos finais de semana, quando utilizado o velório municipal, com a falta de funcionários, o ambiente fica sujo. Poeira e sujeira aumentam a probabilidade de bactérias e micro-organismos se espalharem pelo ambiente. Ao menos garantir uma limpeza frequente, mantendo o local limpo. Muitas são as reclamações de munícipes nesse sentido, tornando uma falta de respeito aos familiares que utilizam daquele espaço público. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2016, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento 016 de 2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. O requerimento de número 017/2016, requerimento de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente informar a essa Câmara Municipal qual é a norma que regulamenta a cessão
de uso da casa de convivência do idoso do nosso município. Qual é a vigência da cessão de uso, qual é o ente cessionário, como o ente cessionário presta contas ao município, qual é a atual composição do Conselho de Idosos de Salto de Pirapora e qual o documento que regulamenta a composição do mesmo. Solicito, outro sim, que sejam enviadas cópias de todos os documentos que comprovem as informações a serem prestadas sobre a casa de convivência do idoso. A justificativa. A presente solicitação respalda-se na preocupação desta parlamentar com a população idosa do município e seu constante crescimento. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2016, Kelly Luciana Ortiz, vereadora. Requerimento 017 de 2016, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz, está em discussão. Senhor presidente, eu peço licença para fazer uso da palavra. Com a palavra, a autora do requerimento, Kelly Luciana Ortiz. Então, para deixar bem claro para quem está nos ouvindo e nesse debate do requerimento 17 de 2016, a casa de convivência do idoso é aquele local que foi construído lá no calçadão, que as senhoras idosas utilizam para se reunir e fazer o seu artesanato, fazer as suas aulas diversas culturais, né? E a minha preocupação quando questiono qual é a norma que regula a cessão de uso para aquelas pessoas que fazem uso, porque não há uma constante presença da promoção social, que eu entendo que deveria ser a assistente social ou a promoção social à frente daqueles trabalhos ou do uso daquele local. Nós não temos conhecimento de nenhum documento que diga qual é a vigência do uso para as pessoas que fazem uso daquele espaço e quem que é o ente cessionário, quem na realidade que pode emprestar aquele local para fazer uso, sendo que aquele local foi construído com verba pública. Uma vez construído com verba pública, ele pertence a toda a população. Assim como é o caso do recinto de festas, quando ele é cedido para se fazer um casamento ou para se fazer um aniversário, ele é cedido gratuitamente. E todos os espaços públicos têm que ser dessa forma, porque para ser construído foi a verba pública que foi usada. Então a população inteira tem o direito de fazer uso. Quando eu coloco aqui no requerimento, como esse ente cessionário, que são as pessoas que fazem uso daquele local, prestam contas ao município. Eu não tenho conhecimento nenhum desse prestar contas, então eu acredito que é o momento que nós tenhamos que ter esse conhecimento para prestar contas para a nossa população. Então, esse requerimento, ele faz vários questionamentos ao Poder Executivo, ao senhor prefeito, com relação a quem está na linha de frente do uso do local, como a prestação de contas daquele local é feita e quanto tempo do uso de cessão daquele local foi cedido para o uso da comunidade idosa. Reitero mais uma vez sendo espaço público, construído com dinheiro público, deve ser de uso de todos os idosos do município, gratuitamente. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento 017 de 2016, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz, continua em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. A palavra está livre. Com a palavra, o nobre vereador Donizete.
Boa noite novamente, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público presente. Logicamente, a gente não poderia dar uma satisfação ao pessoal, funcionário público que chegou até aqui, tentando buscar uma informação a respeito de um projeto que está sendo lido aqui hoje na casa. Provavelmente, daqui vai ser votado na semana que vem. Se tudo correr, tudo certinho, que é o aumento de vocês. É com tristeza que eu venho falar com vocês, mais uma vez. Porque hoje à tarde eu recebi várias ligações de pessoas questionando, falando sobre as atitudes dos vereadores. Agora eu vou falar em nome dos 9 vereadores aqui. Dos 9, não só do PT, do PMDB, do PSDB, quem que seja aqui. Gente, colocam palavras na boca da gente. Muitas pessoas colocam palavras na boca da gente e coisa que não é real. Pelo 4º ano, desde que eu entrei nessa casa aqui de leis, a gente falou que a gente iria brigar pelo funcionário público, pelos trabalhadores. E isso a gente tem feito. Só que, infelizmente, pelo 4º ano seguido, o prefeito não fez a discussão sobre o aumento dos funcionários públicos. Que fique isso bem claro para vocês. Eu tenho aqui uma mensagem do projeto de lei, está aqui, ó, que foi lida hoje nessa casa. Ela é protocolada no dia 25/2, está aqui embaixo. Quem quiser ver depois eu mostro para qualquer um aqui. Dia 25/2. Hoje nós estamos no dia 1º de março. O mês de fevereiro foi de 29 dias. Conte para mim qual o tempo que a gente teria para fazer uma discussão a respeito dos valores. Nenhum. Então é o 4º ano seguido que vem o aumento de lá de cima. O que a gente tenta mostrar para vocês? A responsabilidade do aumento é inteiramente do prefeito. Do prefeito, que fique bem claro isso. Quem tem a caneta, quem tem o cheque para ser assinado é o prefeito. Nós, vereadores, temos como discutir. Se chegar a proposta para a gente tentar fazer a conversa de uma proposta melhor, maior, é isso que a gente tem, teria o argumento. Mas não tem a caneta para dar o aumento para vocês. Nós não temos essa função. Não podemos. É inconstitucional. Só que jogam lá, pessoas lá para falar, é pessoalzinho da Curriola, eu falo que é Curriola, que joga lá, é no pátio, é no setor de saúde, é não sei o quê, tem uma pessoalzinha que sempre está lá fazendo o trabalhinho lá, pró-prefeito. Mas não é a verdade. A verdade, vocês venham aqui, vocês vão saber, a gente vai, a gente está na rua, a gente está em qualquer lugar com vocês e vai falar a verdade para vocês. Quem é a responsabilidade sobre esse aumento? Aumento, nós vamos falar a respeito do aumento. 11,31, eu estou falando em cima desse projeto aqui. Vocês sabem qual que é o índice de inflação dos últimos 12 meses? 11,31. Então vocês não tiveram aumento. Só foi recomposto, foi colocada uma inflação em cima e vocês não tiveram aumento nenhum. No ano passado ainda vocês tiveram um aumentinho de 0,32%. Então, que fique claro isso daí, a discussão não veio, os vereadores não falaram, não tem conversa, eu acho que com nenhum vereador, a não ser que alguém vá lá no gabinete conversar com ele. Que não é a função do vereador, ficar conversando em gabinete. É conversar com entidade de classe, vá lá no sindicato dos funcionários, faça uma reunião com o pessoal, faz um pessoal do Gari para ter uma conversa, o que o pessoal está precisando, o que o resto dos funcionários podem fazer, o que nós temos de arrecadação. Nós temos uma arrecadação que foi crescente aqui, ó, desde 2008 ela está crescente, hoje está em 123 milhões de reais. Não há discussão, não tem conversa com ninguém. Eu vou dar tanto e acabou. É assim que é feito. E a gente chega aqui na situação seguinte, ó, todos os vereadores chegam aqui na situação seguinte, que a gente é jogado aos leões, praticamente. Não é o caso de vocês, mas assim, a parte ruim são os vereadores que fazem. Nós vamos chegar na conclusão. 11,31. Se a gente votar contra isso daqui, é 0. Se a gente votar a favor, é 11,31. Pergunto para vocês, 0 ou 11,31? É o que chega para a gente, nós não temos escolha. Infelizmente é assim que funciona aqui. O que nós precisamos é de um executivo que saiba trabalhar junto com o povo, vá lá conversar com ele, saber qual que é a deficiência, o que está precisando. A gente sabe que são várias coisas. É em cima dessa daí que eu queria dar a minha fala livre.
Muito obrigado e boa noite. Obrigado pela presença de vocês e que apareçam sempre, por favor, que serão muito bem recebidos. Muito obrigado. A palavra continua livre. Palavra continua livre. Eu gostaria de usar a palavra, senhor presidente. Com a palavra a nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz. Então, como nós estamos no momento do tema livre, cada vereador tem o seu assunto a tratar no tema livre. O meu assunto é diferente, na realidade, do assunto que o vereador colocou, porque, na realidade, a discussão do projeto será na semana, provavelmente, não é, senhor presidente, na semana que vem. Mas o vereador que usou a fala para esse assunto, com certeza, vocês acabam de terminar a sessão, ele vai atender, e nós vamos atender a todos que tiveram questionamento. Aqui no momento do tema livre, dessa discussão, a gente não pode entrar em debate com o munícipe que está assistindo. Mas tão pronto a sessão acabe, nós vamos tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Bom, na realidade, meu assunto é com relação à emenda que nós fizemos para a lei orçamentária anual de 2016. O meu assunto em especial é com relação ao meio ambiente. E eu fiz uma emenda para, juntamente com o vereador Alex, para que o Parque Natural Olésio dos Santos receba a infraestrutura como parque natural, histórico e turístico. E também para que o forno de cal, o antigo forno de cal, na rua que vai do centro para o Ana Guilherme, seja feito o tombamento do patrimônio histórico e que também seja reformado como um respeito à história do nosso município. Vários munícipes, principalmente dos bairros Jardim Cachoeira, Jardim Paulistano, Jardim Bandeira e América, vem me questionando com relação às obras ambientais que aquele conglomerado de bairros tanto necessita, dada as águas que por ali correm, né? E o Parque Natural Olésio dos Santos, nós temos a cachoeira, afinal de contas, que deu nome ao nosso município, né? Salto do Peixe, então Salto de Pirapora. E eu venho, na realidade, desde 2009, batendo nessa tecla as questões ambientais. Então, eu gostaria de, nesse momento, colocar a par todos os munícipes que nos ouvem, que o senhor prefeito entrou com um processo de inconstitucionalidade dessa emenda. E eu realmente não entendo o porquê que, na realidade, nós não pedimos valor a mais. A lei orçamentária anual de 2016, ela prevê R$618 mil para a questão ambiental. Mas o senhor prefeito não fez uma previsão de um projeto pontuado com relação ao meio ambiente. Então, nós gostaríamos que fosse feita a primeira fase, utilizando-se dessa verba que já foi prevista. Não queremos uma verba adicional, né? Que a verba tanto da questão cultural e da questão ambiental pudessem ser somatizadas. Então, ele alega que não foi prevista a verba e nem foi previsto no plano plurianual. Mas foi previsto no plano plurianual porque eu sou autora da emenda aditiva ao projeto de lei 28 de 2013, de 28 de agosto de 2013, estabelecendo nessa emenda 8 sugestões de projetos ambientais, aprovados unanimemente nesta Casa de Leis. Então, o objetivo foi previsto e a cada ano a verba ambiental foi prevista, mas nenhum dos projetos que eu previ para ser feito até 2017, por enquanto, foi feito.
Então, eu gostaria, em respeito a todos os servidores públicos municipais que trabalham na coordenação do meio ambiente, deixar o meu muito obrigada, porque eu sei que muita coisa com relação ao plantio de árvores, a fiscalização, tem sido realizada. A educação ambiental tem sido realizada nos eventos do Domingo na Praça e se esforçam demais. Todos vocês, servidores municipais que trabalham, se esforçam e eu sei disso e eu reconheço. Mas eu gostaria que o senhor prefeito previsse na lei orçamentária anual projetos maiores, como é o caso da restauração desse parque, como é o caso da restauração desses fornos, porque nós temos uma lei aprovada já para ter o turismo aqui em Salto. Mas como vai ter turismo, sendo que os pontos turísticos não existem, né? Então, os pontos turísticos têm que primeiro existir, para depois já tem até inventário turístico de pontos, mas infelizmente a gente ainda não teve um prefeito com essa vontade de fazer essa melhoria. Então, deixando bem claro que agora essa ação de inconstitucionalidade, ela já está no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O fórum daqui de Salto deu favorável para a Câmara Municipal. E agora já está em instância superior. Eu tenho aqui uma informação da nossa advogada, que a Câmara de Salto de Pirapora tem o prazo de 30 dias, a contar do dia 19 de fevereiro de 2016, para contestar a ação interposta pela Prefeitura. Tanto essa emenda, como também a verba para a Câmara Municipal, as duas emendas. Então, esclarecendo aos munícipes que sempre estão me questionando sobre a questão ambiental, continuo sempre trabalhando com fidelidade pela questão ambiental. Mas o problema é que eu, como vereadora, não tenho como efetivar, mandar fazer a obra. Muito obrigada por me ouvirem. Obrigada, senhor presidente. A palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador Isarildo Moreira Farrapo. Então, senhor presidente, considerando que esse projeto de lei complementar aqui de número 01/2016, de 26 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores públicos e agentes políticos do Poder Executivo do município de Salto Pirapora. Então, foi protocolado nesta casa agora no dia 25 de fevereiro. Nós estamos no começo do mês de março. Isso aqui vai valer para vocês, né, a partir do dia 1º de abril, né? A partir do dia 1º de abril. Então, a gente tem um tempo muito hábil ainda, nós vereadores. Eu não vejo necessidade tipo de, vamos votar isso aqui já semana que vem, vamos bater o martelo nisso. Não tem, eu no meu ver, pelo próprio regimento nosso aqui interno. Então, por quê? Porque daí nós, vereadores, né, cada um aí pode correr do seu jeito, né? Para poder, porque eu também fui pego de surpresa, né? Porque agora que eu estou tendo conhecimento desse reajuste aqui, porque se trata do reajuste anual, que de 11,31%, que foi apurado como normalmente todas as prefeituras fazem, todos os prefeitos fazem, pelo índice da inflação. É corrigido pelo índice da inflação. Então, o índice de inflação de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 foi nessa faixa de 11,31%. Então, o reajuste é baseado nisso. Mas nada impede de, vamos correr atrás de aumento, que nem eu estou falando. Eu, como vereador, estou falando por mim. Tipo, amanhã ou depois, eu vou lá procurar o sindicato que tem a representação, né, aqui dos funcionários públicos municipais. Eu vou conversar com o prefeito a respeito de um possível aumento, mas nós temos que dialogar, temos que ir atrás. Eu estou tendo conhecimento disso agora. Agora, o que eu vejo interessante, senhor presidente, é de não, vamos votar isso já semana que vem. É como o vereador falou, o vereador Donizete falou. Claro que vamos votar favorável, certo? Temos que votar favorável, porque daí
o funcionário público vai ter 11,31%. Se nós votar ao contrário, vai ter zero, não vai ter. Mas eu acredito que a gente tem um tempo hábil ainda, porque vai valer a partir do dia 1º de abril, então dá para a gente correr, procurar conversar, ir atrás do prefeito, que é o responsável por isso, ver a argumentação do sindicato, ou seja, né, eu acredito que quanto mais o presidente segurar isso aqui para a gente ter conversando é melhor, para a gente poder também ter argumentação com cada um de vocês, né, funcionários públicos municipais. Só, senhor presidente. A palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador José Luiz Vieira Lagartinho. Peço dispensa, senhor presidente, à tribuna. Quero deixar um boa noite especial, senhor presidente, a todos que compõem a mesa, vereadores, vereadora, a todos vocês que fazem presença aqui, muito obrigado. A presença de todos vocês, funcionários municipais e outros. Lembrando que sobre esse compromisso, gente, eu tive a oportunidade de chegar um pouquinho mais cedo hoje, estive ali conversando com alguns funcionários públicos, lembrando que veio essa proposta assim, né, dentro do percentual, mas, enfim, teremos esse tempo hábil, realmente, para ver a possibilidade de, com certeza, ajudá-los quanto a isso, estando dentro das nossas leis, da nossa legalidade, estaremos, sim, com certeza, eu e os demais companheiros, lutando por esse objetivo, sim, de melhorias. Pode ter certeza disso, que nós estamos aqui sempre juntos também, o de melhor para vocês, gente. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês, obrigado pela presença, e boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Transversal FM, também online. Boa noite. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador Alex. Primeiro é importante a vinda de vocês nessa Casa de Leis. É difícil nós termos todos juntos ao mesmo tempo. A minha fala aqui vai ser bem breve e é o que eu acredito. Primeiro, nós temos um sindicato em Salto de Pirapora do funcionalismo público, que não sei se é do conhecimento de todos, mas no regimento do funcionário público existe lá que todo sindicato, a partir do momento que você está nele, você não pode ser afastado ou remunerado. Então, dificilmente um sindicato ele defende você. A pessoa do sindicato ela vai fazer a defesa de vocês. Mas para um sindicato funcionar, a pessoa tem que estar afastado defendendo a causa de vocês e remunerado. No regimento do funcionalismo público, a pessoa trabalha no sindicato e não é afastado remunerado. Isso se torna muito difícil a pessoa lutar por vocês. Ela luta, mas se torna mais difícil. O que teria que ser feito para funcionar? O prefeito, porque isso é prerrogativa do prefeito, ele afastar o funcionário que vocês fazem toda a eleição do sindicato. A partir do momento que a pessoa ganhou o sindicato, ele afasta da sua função, né, do seu cargo de origem, aí ele passa a se dedicar ao sindicato. E aí ele vai ter mais tempo hábil para lutar pelas causas de vocês. Porque a pessoa não vai deixar de trabalhar ou de ganhar o seu dinheiro como funcionário público para ficar defendendo o sindicato sem estar ganhando nada. Vocês devem concordar comigo. Então isso é uma coisa que tem que ser mudada urgente. Não que a pessoa que está no sindicato, hoje que acho que é o Sadra que está no sindicato, que está à frente do sindicato, não que ele não faça a defesa de vocês. Ele faz a defesa. Mas se ele tivesse esse tempo afastado, remunerado para poder fazer isso, com certeza ele ia ter muito mais tempo para poder lutar nessa situação que está acontecendo hoje aqui. Isso é um dos pontos. Outro ponto que eu defendo muito, e acredito que esse coronelismo em Salto de Pirapora vai acabar e está acabando. O dia que entrar um prefeito, assumir o executivo, e ele fazer uma reforma administrativa dentro dessa prefeitura, aí vocês vão trabalhar contente nessa prefeitura. Eu ando muito para a cidade, eu vejo muitos trabalhadores lá, lutando, trabalhando, mas eu não gosto desse perfil de trabalho que vocês fazem. Não pelo que vocês estão fazendo, mas pelo que vocês são submetidos a fazer. Vamos lá, um exemplo bem típico que aconteceu na nossa prefeitura.
A parte de insalubridade foi cortada e ninguém discutiu, não se sabe por que até hoje foi cortado. Por que será? Isso é uma das questões. Por que foi cortado? Quando você pega um jornal do município, que todos acompanharam agora, quando você pega aquele jornal, a hora que você abre, ele tem muito chefe lá dentro, parecendo uma tribo de índio, de tanto chefe que tem lá dentro. A máquina pública está inchada. Será que se nós tirássemos um pouco de chefe e reajustasse o salário de todo mundo, será que não seria mais importante para vocês? Quando entrar um gestor público que chame todos os setores da prefeitura para conversar, todos, chame o maquinista, o eletricista, o da saúde, o médico, o da escola, todos os setores, o jardineiro, todos, o borracheiro, ele vai ter que perguntar para vocês o que vocês estão precisando lá para mudar. E vocês, como funcionários públicos, vocês vão falar quais são as melhorias que precisam. Enquanto não entrar esse gestor que converse com vocês, que chame vocês, que sente, que organize, vocês vão continuar fazendo o mesmo serviço que vocês fazem. Eu sou funcionário público há 10 anos. E funcionário público, você entra no funcionário público, você morre funcionário público, porque você não tem valor lá dentro. Mais um detalhe importante. Às vezes você tem um salário lá de R$2.000 dentro de uma prefeitura. Você faz 10 anos que está com o seu salário de R$2.000. Aí acontece um concurso público, entra uma pessoa lá no mesmo dia e ganha o mesmo salário de você que faz 10 anos ganhando R$2.000, e o cara entra ganhando os mesmos R$2.000 que você que está 10 anos. É justo isso? Não é. Se você tivesse um plano de carreira dentro do funcionalismo público, isso não aconteceria. Porque ia levar 10 anos para o cara equiparar o seu salário, que estaria bem mais alto. Então o que acontece com tudo isso que eu estou falando para vocês? O nome funcionário público, desculpa a palavra, que eu também sou, mas ele é tido como vagabundo. Isso vocês estão cansados de ouvir por aí. Só que nunca ninguém chegou e falou para vocês o que vocês precisam fazer lá para melhorar o serviço. Simplesmente vá lá e faça. E hoje, funcionário público ele tem o nome rotulado funcionário público, mas hoje não se usa funcionário. A palavra funcionário público ela existe. Mas hoje, para uma prefeitura funcionar dentro, você tem que ser um colaborador da sua cidade. Porque imagine vocês, se todos os funcionários públicos resolvessem cruzar o braço e ninguém fazer nada na cidade, o caos que isso daqui ia virar. Vocês já imaginaram isso? O poder que vocês têm na mão? Então, sabe, esses anos que nós, vereadores, entramos nessa Casa de Leis, nós temos eleição esse ano de novo, não sei o que vai acontecer, mas entendemos assim, que todo município, toda situação, para ela funcionar, tem que haver ações, tem que haver movimentações. E nós viemos justamente isso. É difícil de nós conseguirmos fazer alguma coisa? É difícil, não é fácil. Mas pelo menos vamos deixar plantada uma sementinha lá na cabeça de vocês, que podem vocês mudar e pode acontecer as coisas diferentes. Isso pode. E eu não estou falando isso aqui para vocês porque eu acho vocês bonitinhos, porque eu acho vocês legalzinhos, porque vocês são bacanas, não. Eu estou falando isso como profissional, como vereador profissional que está sentado ali. Como estou estudando muito para saber sobre essas coisas para estar falando para vocês. Eu não preciso ficar agradando ninguém quando eu ando na rua e falando coisas bonitas para vocês. Isso que eu estou falando são coisas que nós podemos fazer. Só que, volto a repetir mais uma vez, só vai acontecer essas mudanças em Salto de Pirapora quando um gestor público entrar e escutar vocês. Aí vai mudar. Caso ao contrário, isso não vai acontecer. Então, acho que está chegando um momento da política que ela vai começar a peneirar muitas pessoas. Eu estive o ano passado, no finalzinho, acho que foi em outubro, junto com o Tribunal de Contas, num encontro lá em Itu. E o próprio presidente do Tribunal de Contas deixou bem claro que o gestor público que não planejar as suas ações, ele não vai conseguir administrar mais. Ponto final. Se você não tiver planejamento, você não consegue. Eu e o nobre vereador Donizete estávamos conversando esses dias a respeito de maquinista, às vezes, que a gente percebe que o pessoal está ali na estrada trabalhando, toda aquela função. Será que passaram um planejamento para você se realmente era para você estar naquela estrada mexendo nela? Eu acho que não.
Então, isso são um dos detalhes que tem que sentar para discutir. Em 2013, eu estava vindo lá do bairro da Barra, encontrei um maquinista naquela máquina de rolo. O cara vinha vindo lá perto do Netinho para chegar lá na Barra com aquela máquina. Vocês já imaginaram a coluna desse motorista, como que ia chegar na Barra? Com os trancos na máquina? Aí o que vai acontecer? Esse motorista vai ser encostado pela fundação. Problema na coluna. E ninguém avisou ele. Cadê o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança do trabalho para orientar ele que ele não poderia ir até lá? Cadê o caminhão esteira para colocar essa máquina em cima e levar até lá? Outro detalhe, um dia eu encontrei nessa rua aqui atrás aquele caminhão caçamba grande, com 3 funcionários naquele espaço da caçamba. E se o funcionário cai embaixo do pneu e morre? E aí, o que acontece? Isso são alguns detalhes que eu observo. Passei esses dias, vi o pessoal com o sol quente lá de rachar, jogando o bendito piche no buraco. Isso me dá muito nervo. Vocês estão fazendo o serviço porque vocês têm que fazer. Mas será que alguém orientou vocês como que era o modo correto de fazer aquilo? Vocês têm que fazer. Se não fizer, alguém vai cobrar de vocês. Só que o fazer, tem que fazer direito. Só que não é culpa de vocês, porque nunca ninguém orientou vocês. Então, isso são alguns detalhes que eu estou citando aqui. E o dia que entrar um gestor público lá, ele vai ter que saber dessas coisas. Porque senão não vai andar a prefeitura. Não vai andar. Me desculpe ser desanimador, mas é isso que acontece. Se nós não capacitarmos... Quanto tempo tem ainda? Está acabando? Nem 1 minuto? Se nós não capacitarmos os nossos funcionários públicos, me desculpe, mas a nossa prefeitura não vai andar. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, que é um momento importante que todos estão aqui, e levem essa mensagem para os trabalhadores da prefeitura lá, porque é assim que vamos ter que trabalhar, que senão a nossa prefeitura não anda. O tempo da nossa palavra livre está encerrado. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada, senhor presidente. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico favorável ao projeto de lei de número 004/2016. Parecer de número 003/2016 da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de lei de número 004/2016. E parecer de número 003/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei de número 004/2016. E parecer de número 0012/2016 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, favorável ao projeto de lei de número 004/2016. Projeto de lei de número 004/2016 de 17 de fevereiro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a efetuar repasse à Santa Casa de Misericórdia de Salto de Ibirapora, em parcela única no valor de R$16.000, cujo valor foi depositado no Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2015, para fazer frente à implantação de 4 leitos de saúde mental, visando estruturar dentro do município retaguarda hospitalar para situações de agravamento clínico ou intercorrência em situações de urgência e emergência decorrentes do consumo ou abstinência de álcool, crack e outras drogas, bem como comorbidades psiquiátricas ou clínicas, com internações de curta duração até a estabilidade clínica do paciente. Está em discussão. Projeto de Lei 04 de 2016 está em discussão. Projeto de Lei 04 de 2016 está em votação.
Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Projeto de Lei 04 de 2016 está aprovado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a 5ª sessão ordinária, agradecendo a presença de todos. Uma boa noite.